Eu fico vendo um monte de podcast agora de comunista, cara. Eu fico lá vendo... Eles estão em alta agora. Estão em alta. Tem uma... Cara, teve uma história polêmico aí que eu fiz. De vez em quando eu fico falando como marqueteiro, como comunicador, eu fico falando assim, pra direita, pra esquerda, o que eu vejo, o que tá acontecendo. E, cara, eu já havia mapeado esse crescimento dos comunicadores de esquerda, e eu fui lá e falei com as pessoas de direita que eu conheço, muitos deles são meus amigos, né? Eu falei, cara, cuidado que os comunistas estão vindo para buscar vocês, velho. Os caras estão chegando pesado. Por quê? Porque os caras tiveram 20, 30 anos enfornados dentro de uma faculdade só estudando isso daí, recebendo bolsa, trabalhando, dando aula. Agora os caras vão discutir o que eles querem com o pessoal da Jovem Pan. Sim. E aí vai ser só pau porque eles discutem só o que eles querem, né? É. E eles usam... E eles estão preparados, né? Eles estão preparados pra caramba. E, cara, eu fiquei assistindo porque eu comecei a aprender um monte de coisa. Comecei a assistir um monte de coisa. E eu sou curioso e fiquei assistindo. E, cara, eles usam um sistema... Eles usam um sistema descentralizado de produção de conteúdo que é incrível, assim. React de gente grande. Então você pega o principal alvo dos caras do Gaiofato lá, é o Primo Rico. Por quê? Porque sempre vai dar like ver o Primo Rico. E os caras são muito engraçados. E aí eles emendam, no meio desses vídeos, eles criam uma playlist só com aula de 2, 3 horas, cara. 2, 3 horas. Então a audiência chega lá, começa a ver um react, olha qual é o carro do Primo Rico. É um clickbait, o cara clica, assiste. No meio dos sugeridos tá ali, Introdução ao Marxismo-Leninismo, volume 1, 4 horas e 53 minutos de vídeo. A moleque clica. Ele nunca teve do lado de cá isso. Uhum. E ele começa a assistir uma aula, e o cara sabe da aula. E aí o que acontece? Isso já não acontece mais na direita, na minha opinião, porque quando você vai se consolidando, você vai perdendo isso. A todo momento, eles referenciam a eles mesmos. Então, olha, vai lá no canal do Ian, vai lá no canal do João, vai lá no canal do não sei quem, vai lá no canal do Roncalha, vai lá no canal do Luigi, vai lá no canal... Eles estão sempre se referenciando. A direita fazia isso antigamente, porque tava todo mundo meio crescendo, né? Quando os canais vão se estabilizando, as pessoas vão deixando de se marcar, vão se preocupando cada vez mais com o próprio público. E, cara, eles estão vindo pesados pra cacete. Eles estão vindo pra podcast de debate. Desde que o Elias fez aquele podcast do Inteligência Limitada, ninguém mais quer sentar com os caras. Detonou cara. ali, naquele Ele momento. estabeleceu um padrão novo. Sim. Então, assim, ninguém quer sentar com os caras. E os caras vão crescendo. Mas foi assim com a direita, há 10 anos atrás. Não tinha ninguém falando sobre esquerda, a direita começou a falar, daí alguém veio e falou assim, olha, tem esse livro aqui, Ludwig von Mises. Aí ninguém sabia o que era. Nossa, economia austríaca, caramba, que coisa, praxeologia. Cara, deixar o mercado regula, o mercado funciona. Eles tiveram essa onda. E agora a esquerda tá vindo com essa outra onda, cheia de gente argumentando bem. E a internet é isso, cara. A internet é só troca. Sim, o fato é que eles vêm junto com o sistema indo pra esquerda também, né? Que é também uma onda. Ou você vai me dizer que o bolsonarismo não ajudou os liberais? Ajudou. Ajudou. Caralho. Os liberais não, os comunistas, né? Não, os canais liberais cresceram muito com o crescimento do do bolsonarismo. Bolsonaro? Cresceram. Ah, sim, dentro desses 4 anos. Mas, Isso, mas dentro desses 4 anos. agora acabou, Agora né? acabou. O cara acabou. Agora Agora ele tá ajudando a acabar com o E liberalismo. você lembra que antes, eu não sei se você vai lembrar, lembra que antes de Bolsonaro, de tudo isso, tinha um canal Dilma Bolada? Lembro. E eu lembro que foi a primeira vez que me deu um estalo, eu falei, caramba, o governo tá financiando canais. E tinham os blogueiros de uns jornalistas que o governo... Ele financiava como? Ele comprava propaganda dos caras ali. E olha como isso evoluiu, cara. Agora tem toda uma rede intrincada de pessoas que falam só sobre o governo e agora vai aumentar. E né? agora vai aumentar pra caralho. O que você já ouviu falar do Sleeping Giants? Já ouvi. O que você acha desses caras? Cara, eu tenho uma opinião... De novo, pode ser uma opinião errada, mas é o que eu observo. Inclusive, eu falei com uma pessoa... talvez uma das maiores pessoas que foram canceladas. Eu tô usando pessoas que foram pra não saber se é uma mulher. Uma das maiores, talvez a maior pessoa que foi cancelada pelo Sleeping Giants no Brasil. E foi terrível. Empresa bilionária, pressão, acionista, investidor. Porque é isso, cara. O iFood tá aqui te patrocinando. Eu sou o CFO e eu sou o COO. E tem o CEO aqui. E nós somos os principais membros do board da empresa, junto com os principais acionistas e um representante dos minoritários. Toca o telefone de qualquer um deles. Tu sabia que o nazista, que vocês patrocinam um nazista? Tipo isso. E é assim, literalmente assim. O cara fala, o quê? Pode cortar o patrocínio. Quando chega nesses caras, né?
Chega porque chega a notícia. Você saiu no Jornal Nacional, chegou na minha avó. Aí Então, assim, chega. chega. É um tiro de 12, bum, e não vai se defender. Mas já chega condicionado pelo grupo E outra coisa, esses caras não vão te de dar marketing que é totalmente lacrador. mais do que 30 segundos de atenção, porque eles têm que decidir um monte de outras coisas. Não, eu passei pelo pilotão de fuzilamento do iFood, né? Na época que deu lá. Sim. Eles até te chamaram, até foram conversar, até nesse surpreendente até. Era uma call com... Tá achando que é do nazismo, foi antes. Foi antes. Foi quando eu perguntei se ter uma opinião ao racismo era crime para um advogado. Ah, não, você perguntou, você não falou que queria que tivesse racismo. Não. Eu perguntei para um advogado, sei lá, na lei, ter uma opinião, só ter uma opinião racista é crime? Perguntei crime? isso. Eu não sei. Não é crime. Não é crime. Ter uma opinião não é crime. O crime é você injúria racial. E aí falaram é que crime. o monarca é racista. E aí já me colocaram como se eu fosse racista. E aí nisso o iFood saiu do Flow. Tá. E aí naquele momento eles vieram com uma equipe de todo o marketing, 16 pessoas, todos brancos, querendo falar que eu era racista e por isso, e me dar uma lição de moral, e era por isso que eles estavam saindo, e não sei o que lá. Foi basicamente isso que aconteceu. Um bando de branco me chamando de racista. Isso começou com o Sleep Giant. Não, o Sleeping Giants é um braço... O Então, Sleeping Giants é uma engrenagem do mecanismo de cancelamento atual da sociedade. Concordo. Formiga. Tem um bichinho aí. Eu concordo. Bom, e aí, só pra dar minha opinião sobre... essa pessoa, ela tem contato comigo e... eu acabo ajudando muita gente que passa por cancelamentos, né? Então... eu conversei muito quando o Muzi passou por aquele episódio de cancelamento, quando Tava as achando ele pessoas... de bolsonarista? Ou é agora Porque... mais recente? Não, por causa as duas, né? E... Enfim, logo depois, um outro amigo meu pessoal, esse eu já posso falar o nome, né? O JP, que é o dono, o CEO da Hotmart. O Hotmart também teve um episódio de Sleep Giants, do tipo, olha, o Brasil Paralelo está aqui. Eu participei do time fundador do Brasil Paralelo, né? Pode crer. Então eu era o marketing, eu era o copywriter do primeiro congresso Brasil Paralelo. Então eu sou amigo de todos os meninos ali. É uma outra empresa enorme, mas assim, dos fundadores, cara, a gente dividiu sala sentado no chão, todo mundo, com os meninos usando o limite de cartão de crédito emprestado das pessoas para fazerem o primeiro Brasil Paralelo. E aí os caras pesaram. Aí, Hotmart, quando é que você vai tirar o Brasil Paralelo? Porque o Brasil Paralelo é racista, e é isso, e defende a ditadura, e é criminoso, e veio toda aquela pressão e tudo mais. Bom, o Hotmart acabou tirando os caras. Essa outra pessoa que foi cancelada teve que passar pelo cancelamento, mas depois de um tempo as coisas vão sendo esquecidas. Só que, cara, eu acho que o Sleep Giants já passou. Eu acho que eles não têm mais esse poder de estouro. Eles ficavam ligando... Magazine Luiza, eles iam lá, você tá emitindo ads do Brasil sem medo, tirem esse tipo de patrocínio. Eu acho que as com a pessoas... Jovem Pan tá funcionando, né? Esse mais recente, né? É. Mas, olha, esse eu não tô acompanhando porque é bem recente, mas assim, fazia um ano que não tinha nenhuma grande empresa tomando susto por causa de Sleeping Giant, assim. Então eu tava achando que eles estavam meio passando. Mas é sim um braço bem ativo digital que escolhe uma empresa, vê quais são os ads que estão passando lá e, cara, os caras vão te cortando, né? É uma máfia. Acredito. É uma máfia de destruição de reputação. É tipo, os caras que... Você quer fuder alguém, Ícaro? Fala com o Sleeping Giants. Eu acho até que... Paga uma grana pra eles pra ver se eles não criam uma narrativa pra fuder você. Será que é assim, sob encomenda que Eu não funciona? sei, eu não quero fazer nenhuma acusação sem prova. Mas eu imagino que isso é bem possível. O que me parece é que, assim, sempre numa guerra política você quer cortar O seu os inimigo. fluxos de receita do outro lado. Você não ganha eleição sem dinheiro. Você pode ser o melhor, a pessoa com a melhor ideia de todas. A gente sabe que na democracia não quer dizer nada ter a melhor ideia. Mas se forem cortados os canais de receita, você tá ferrado. E o Sleeping Giants me parece uma instrumentalização desse desejo, né? Então, você tem um podcast, você ganha... Você tem seus ads, você vende como o Alex Jones vendia uns negócios caveman, essas porra. É só impedir que ele publique. E se ele não publica, você corta a receita dele. Eu acho que é mais um aspecto da guerra política. Total. Eles são um braço da guerra cultural woke. Por isso que eu não sei se eles funcionam sob encomenda, mas com certeza eles funcionam pra um lado. Com certeza eles funcionam pra um lado. Bom, E, cara, eu não quero fazer acusações sem prova, mas eu acho que tem esquema ali, viu? É?
Eu acho que tem. E você percebe que são múltiplos agentes, de fato, né? Agentes, eu falo assim, pessoas que estão vivendo a vida delas, algumas agindo conscientemente Sabe o que dá grana? e outras... Esse é o ponto. Lacrar dá grana. Quanto mais você lacra, mais dinheiro você ganha. A verdade é essa. Você tem um perfil que recebe patrocínio e um perfil que não recebe. Faz o L pra você ver se você não vai ser aclamado por todo mundo. É isso, eu acho. Tipo, tem muito segredo, né? Eu preciso pensar agora. Mas existe um outro lado bem lucrativo também, que é o não faz o L, né? Existe? Eu acho que sim. Existe o lado esconde que não faz o L. E se um dia esse lado for exposto ao L, ele tem que fazer o L. Sabe senão por ele quê? tá Eu fudido. não sei qual é. Eu não sei se eu posso falar, né? Porque, enfim, não sei se são dados públicos ou não. Mas, por exemplo, o Brasil Paralelo foi um modelo de negócio que eu acompanhei, que cresceu, alcançou 9 dígitos de faturamento. E agora eles estão fudidos. Agora eles estão fudidos? Porra, estão sendo perseguidos? Não, a perseguição sempre vai haver. Sempre que você falar de política, vai haver. Eles foram proibidos de lançar documentário. Isso para mim, inclusive, é que a gente tá olhando as coisas numa escala de tempo diferente. Você tá olhando com um zoom in bem grande, tipo, agora eles estão fudidos, eles foram impedidos de lançar um documentário. Eu tô usando um zoom out, tipo, em toda a história. Pô, eu conheci esses moleques pegando dinheiro de emprestado. E ficaram Eles são uma ricos. empresa de 100 milhões de reais. Sim. Não sei se eles ficaram ricos, mas a empresa deles é rica, né? Porque, enfim. Eles ficaram ricos, pô. Tem gente que não gosta de falar que os outros falem que você ficou rico, esse tipo de coisa, né? Entendi. Então eu olho nesse espaço. Eu olho o atual documentário sendo bloqueado, eu falo, puta, cara, os moleques já devem ter se preparado, já devia ter um jogo de cintura. Mas a empresa continua contratando, eles continuam crescendo, eles continuam vendendo, o marketing continua funcionando. Então eu não uso fudido porque eu sei que a empresa continua existindo. Mas sem sombra de dúvidas, é um puta pé no saco do cacete alguém proibir preventivamente você de lançar. Mas aí, como marqueteiro, eu penso por outro lado. Cara, quantas pessoas não chegaram ao Brasil Paralelo quando eles foram proibidos, falando assim, cara, lança isso, lança isso, lança isso. Quantas pessoas não chegaram através da mídia espontânea? Você sabia que o Supremo bloqueou o Brasil Paralelo? Não, claro. Tem também um lado bom nisso, Tem. Mas, pô, era melhor não ter esses problemas, né? Com certeza. Era melhor ser uma empresa que tá fazendo sucesso e continua fazendo sucesso sem ter que passar por percalços por causa da posição política.